nós vamos tratar do passo a passo de como foi feito a redação daquele caso clínico que foi publicado por último, agora é um comparativo dentro do mesmo paciente, sobre um comparativo entre implantes cerâmicos e implantes convencionais feitos de titânio. Todas as vezes que nós vamos escrever um caso clínico, o caso clínico tem que estar completo. O caso clínico estar completo o paciente chega, você tem acesso a todo o material, como os dados demográficos, o passo a passo da cirurgia, o histórico odontológico daquele paciente e o plano de tratamento já deve estar concluído. De maneira que a primeira fase, que é a elaboração da pergunta inicial e depois a definição de objetivo, ela é feita a partir do que o caso clínico te mostrou. Olha só, isso é redação de um caso clínico. Eu vou contar uma história que já aconteceu. Eu vou relatar resultados que já foram observados. Então, esse paciente, ele veio com um histórico de trauma prévio ao atendimento pela nossa equipe e a partir disso, então, ele começa a saga nesse consultório. Ele começou, então, com um histórico, ele foi encaminhado por um ortodontista e ele recebeu um implante convencional. Depois de um tempo ele perdeu um outro dente e esse dente então foi substituído por um implante cerâmico. E aí nós fizemos o comparativo no decorrer do tempo através de exames radiográficos e avaliações clínicas, observando os sinais clássicos da inflamação, que nós já temos historicamente estabelecidos. A literatura já é bem clara a respeito desses sinais da inflamação ao redor de tecidos periodontais e perimplantares. Nós seguimos o que então a literatura vem discutindo sobre esses sinais e fazendo um comparativo. Se no decorrer do tempo esses sinais eles eram observados tanto ao redor de implantes de titânio quanto ao redor de implantes de zircônia. Através das radiografias periapicais que foram feitas nesses acompanhamentos anuais, foi possível observar o comportamento da crista óssea periimplantar ao redor dos dois tipos de implante. E aí, então, nós fazemos toda a descrição do caso clínico, dos resultados observados no decorrer deste tempo de acompanhamento e nós partimos para a discussão. O que nós discutimos nesse artigo? Bem, comparativamente, porque a proposta, o objetivo do nosso caso clínico é comparar a resposta dos tecidos ao redor desses dois tipos diferentes de implantes. Então, nós discutimos o que a literatura já vinha mostrando e nós comparamos com o resultado que nós observamos na clínica. Qual a importância desse caso clínico, então? Nos localizar se aquilo que a literatura vem reportando também pode ser observada no consultório. Porque de que adianta a literatura trazer resultados se eles não são aplicáveis na clínica? Se não é para resolver os problemas da clínica, a gente nem precisa ter a literatura ou ter a ciência a nosso favor. Se é só aquilo que eu acho que deve ser feito, então a gente não precisa de literatura. Mas não, como nós, dentistas, nos pautamos naquilo que a ciência tem nos mostrado, aquilo que a ciência tem mostrado como evolução de tratamento ou como compreensão da cicatrização, como compreensão da evolução do desenvolvimento. Então, o que nós estávamos falando é a importância da gente fazer a redação desse caso clínico. Por quê? Nós conseguimos pegar os dados que a literatura trazia e colocar dentro da clínica, para saber se realmente o que acontece na literatura, se não é uma coisa longe da clínica. Olha só, se os resultados não forem centrados nos pacientes, a gente não precisa fazer ciência. Isso quer dizer que, se eu fiz um caso e ficou lindo do ponto de vista do dentista, talvez eu não tenha tido sucesso, porque o sucesso está estritamente relacionado ao bem-estar do paciente, se o paciente está satisfeito com o resultado ou não. É muito mais do que eu, enquanto dentista, avalio, mas sim, é muito mais importante o que o paciente, ou como o paciente avalia, se bom ou se ruim aquele resultado. Então, quando nós decidimos e definimos quais seriam os parágrafos a serem discutidos na discussão, nós definimos então que nós pegaremos os dados que a literatura já vinha trazendo
comparativamente entre esses tipos de implantes e translacionamos essas informações para dentro desse caso clínico. E aí, então, nós definimos os 3 ou 4 parágrafos que seriam, então, a discussão. Na conclusão, nós voltamos para a pergunta inicial e respondemos a pergunta inicial sobre o comparativo. Então, essa foi a nossa conclusão. E aí, então, a gente começa a escrever a introdução. Mas uma pergunta que sempre me mandam, e olha que eu dou esse curso diversas vezes, em vários lugares, a pergunta é sempre a mesma. Por que eu não posso começar pela introdução? Porque a introdução é um trailer. Você vai ao cinema e você, antes de começar aquele filme que você quer assistir, começam os trailers. E você fica com vontade de assistir aquele filme que passou no trailer. Sabe por quê? O trailer é um recorte das partes mais importantes do que você vai ver no próximo filme, mas sem contar o final. A introdução é isso. No seu texto, tenha isso em mente. A introdução vai ser feita por último, porque você vai colocar pinceladas das coisas mais importantes que o seu leitor vai ver durante o seu texto. E aí, então, você constrói uma introdução sedutora, uma introdução que chama a atenção do seu leitor, que faz com que o seu leitor tenha vontade de ler o seu texto. Então, é por isso que a introdução fica por último. Mas o que eu queria mesmo contar para vocês é o processo de criação do título. Eu tenho uma amiga que ela é de uma determinada etnia. E quando eu estava grávida da minha segunda filha, quando eu soube que era menina, eu já tinha um nome que eu gostaria que fosse o nome da minha filha. E conversando com essa amiga, ela falou assim: por que vocês dão um nome para a criança antes dela nascer? Você não sabe a cara que ela vai ter? E olha só, eu digo mesmo para você, por que é que você insiste em colocar um título numa criança que ainda não nasceu? Vamos fazer o seguinte: escreva o título do seu artigo depois que você fizer todos os elementos pós-textuais, pré e pós-textuais. Depois que o seu texto estiver pronto. Quando o seu texto estiver pronto, aí você olha para ele e você vai dar um nome para ele. E esse nome tem que ser algo que transmita a informação de que se trata esse artigo. E aí, o que mais tem que ter nesse título? Tem que deixar uma vontade no seu leitor, uma curiosidade. Tem que deixar uma vontade de querer saber o que estará escrito ali. É claro que você vai usar as palavras-chave para colocar no seu título, porque isso facilita, inclusive, na hora da busca. Mas, falando sobre buscas assertivas para os artigos que vão compor a base teórica dos seus artigos, é um vídeo para um outro dia. Até mais!